Bem-vindos, amados irmãos, ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem. Meus queridos, na reunião desta semana, 3 a 9 de junho, no estudo bíblico de congregação, nós estaremos concluindo o capítulo 10 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 13 a 21. E neste vídeo, como de costume, vamos fazer uma breve preparação e análise das respostas desse estudo para que possamos comentar nessa parte. Então, relembrando, o tema do capítulo 10 é a palavra de Jeová crescia. E nós entramos no próximo subtítulo. Viram-no e ficaram pasmados, com base em Atos capítulo 12, versículos 12 a 17. A pergunta dos parágrafos 13 a 15, duas perguntas. A pergunta A: como os membros da congregação que estavam reunidos na casa de Maria reagiram à chegada de Pedro? Resposta: quando abriram o portão e viram Pedro, muitos ficaram pasmados, ou seja, eles ficaram tão felizes e fizeram tanto barulho que Pedro teve que acalmá-los para que pudesse contar o que lhe havia acontecido. Pedir que transmitissem essa informação ao discípulo Tiago e aos outros irmãos, e então ir embora antes que os soldados de Herodes o encontrassem. Parágrafos 13 a 15 e a pergunta B: em que o livro de Atos passa a se concentrar, mas que efeito Pedro continuou a causar em seus irmãos espirituais? A resposta: a partir do momento que Pedro vai para um lugar seguro, onde pudesse continuar seu serviço fiel, o livro de Atos passa a se concentrar na obra e nas viagens do apóstolo Paulo. Então Pedro sai de cena, com exceção de Atos capítulo 15, onde ele ajuda a resolver a questão da circuncisão. Mas podemos estar certos de que ele fortaleceu a fé dos seus irmãos espirituais, aonde quer que tenha ido. Quando Pedro saiu da casa de Maria naquela noite, com certeza os irmãos reunidos ali estavam muito felizes. Muito bem, vamos agora para a pergunta do parágrafo 16. Porque o futuro certamente nos reserva muitas ocasiões felizes? Porque no futuro veremos todas as promessas de Jeová se cumprirem em escala global. O que vai acontecer será tão maravilhoso que ultrapassa os limites da nossa imaginação. Portanto, é muito importante que permaneçamos fiéis. Somente dessa maneira poderemos ter a certeza de que haverá muitas ocasiões felizes no futuro. Vamos agora para o último subtítulo do estudo. O anjo de Jeová o feriu, com base em Atos capítulo 12, versículos 18 a 25. Parágrafos 17 e 18, uma só pergunta. Que acontecimentos levaram à bajulação de Herodes? Observamos aqui que, por não conseguir matar Pedro, é provável que Herodes tenha se sentido humilhado. Então, após surgir uma questão diplomática em que alguns dos seus inimigos se viram obrigados a lhe pedir um acordo de paz, Herodes, para recuperar seu orgulho ferido, vestiu uma roupa real para fazer um discurso a uma grande assistência. Dessa maneira, a multidão ali, querendo bajular Herodes, clamou: é a voz de um Deus e não de um homem. Muito bem, parágrafos 19 e 20, duas perguntas. A pergunta A: por que Jeová puniu Herodes? Resposta: porque aquela bajulação e glória pertencia somente a Jeová e não a ele. Então, por ser orgulhoso e ter aceitado tudo aquilo, instantaneamente o anjo de Jeová o feriu, fazendo com que ele morresse de forma repugnante. Parágrafos 19 e 20, a pergunta B: que consolo podemos obter do relato da repentina morte de Herodes Agripa? O consolo que Jeová é um Deus que ama a justiça. Então, por mais que as pessoas más hoje não são punidas pelas coisas ruins que fazem, tanto aos outros como aos servos de Jeová, isso não vai durar para sempre, porque Jeová está observando todas as suas ações, e cedo ou mais tarde a sua justiça divina prevalecerá. Parágrafo 21. Qual é a principal lição do capítulo 12 de Atos e por que isso nos consola hoje? Fica claro que esse registro no capítulo 12 de Atos não trata principalmente da morte de um apóstolo e da fuga de outro.
fala a respeito de Jeová e das medidas que ele tomou para frustrar as tentativas de Satanás de destruir a congregação cristã e de acabar com a pregação. Esses ataques de Satanás falharam. Então isso nos consola hoje, porque nos garante que todas as suas tramas futuras contra o povo de Jeová também falharão. Além disso, nos consola saber também que aqueles que ficam do lado de Jeová e de Jesus Cristo participam de uma obra que nunca vai falhar. Portanto, isso é um grande privilégio para cada um de nós. E esse foi o nosso estudo bíblico de congregação desta semana, 3 a 9 de junho. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pelo carinho. Esperamos que essas respostas práticas possam ser de ajuda na sua preparação e que tanto você como os da sua família também consigam dar bons comentários neste estudo. Deixe um gostei, um comentário. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. Se possível também, torne-se membro do canal. Essa opção ajuda muito o canal a crescer e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.